ziyotitaulela, ziyotitaulela, ukongela 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 ziyotitaulela, nambiloko bangahleka banu, nambiloko bangahleka batshela bapakata, anzihleli nzako, ukongela ziyotitaulela, nambiloko bangahleka banu, nambiloko bangahleka batshela bapakata, anzihleli nzako, ukongela ziyotitaulela, nambiloko bangahleka banu, nambiloko bangahleka batshela bapakata, anzihleli nzako, ukongela ziyotitaulela, ukongela, ukongela, ukongela ziyotitaulela, ukongela ziyotitaulela, ukongela ziyotitaulela, ukongela ziyotitaulela, ukongela ziyotitaulela, ziyotitaulela, ukongela ziyotitaulela. Zunisani shikwembu shanga, zunisani shikwembu shanga, zunisani shikwembu shanga, zunisani shikwembu, zunisani shikwembu shanga, 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 imaboko shatulisiwa, imaboko shatulisiwa, imaboko shatulisiwa, imaboko shatulisiwa, iminenge
Em primeiro lugar, gostaria de saudar os irmãos em Cristo. Bom dia. Dou graças a Deus por ter me concedido este espaço para estar dentro da sua seara, onde viemos adorá-lo, e queremos convidar aos irmãos, antes de darmos seguimento ao nosso programa, para uma oração. Oremos. Pai Celestial, damos-te graça por este momento que o Senhor nos concede para estarmos dentro da sua seara, onde nós viemos adorá-lo. Queremos agradecer o Senhor pela presença de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito até este momento. Queremos convidar o Senhor que continue a estar conosco para que o nosso culto seja um culto maravilhoso, para que seja um culto que todos nós sairemos daqui vivos dentro das nossas almas, vivos, Senhor, dentro das nossas atividades, em tudo que nós possamos fazer, sentimos a sua presença. Queremos agradecer, Senhor, pelo servo de Deus que vai nos dar a sua palavra. Esconde o Senhor dentro da sua cruz, faça com que a mensagem que ele vai proferir seja uma mensagem capaz de edificar a cada um de nós para a sua glória e de hoje para sempre. Amém. Dando seguimento ao nosso programa, queremos agradecer a toda a equipe do Louvor que esteve aqui a apresentar-nos pelos cantos, por tudo que a equipa fez até a este momento. Dando continuidade, nós vamos ainda neste espaço convidar mais uma vez a esta equipe para nos apresentar por mais 2 hinos e muito obrigado. Saudações de igreja, vamos abrir os nossos louvores de adoração no hino número 1. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz que resplende nas trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Concede-nos nós do celeste fervor, ilumina-nos sempre por teu grande amor. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Vamos abrir os nossos louvores no hino número 329, com o título Tomou a Minha Carga. Achando-me perdido, perante Deus cheguei, e através de Cristo perdão eu supliquei. Ouviu a minha prece, me trouxe o seu perdão, tomou a minha carga e deu-me a canção. Jesus
Jesus tomou meu fardo e deu-me salvação. Ansioso me encontrava em vil condenação, porém a minha prece chegou-lhe ao coração. Tomou a minha carga e deu-me a canção. Às vezes sinto medo, é duro caminhar, cansado e fraco fico, sem forças pra lutar. Porém se lhe pergunto, Senhor, é tudo em vão. Jesus me toma a carga e dá-me a canção. Jesus tomou meu fardo e deu-me salvação. Ansioso me encontrava em vil condenação, porém a minha prece chegou-lhe ao coração. Tomou a minha carga e deu-me a canção. Jesus tomou meu fardo e deu-me salvação. Ansioso me encontrava em vil condenação, porém a minha prece chegou-lhe ao coração. Tomou a minha carga e deu-me a canção. Mais uma vez, queremos convidar aos queridos irmãos para ouvirmos os anúncios da igreja. Apelamos que tentemos seguir conforme os apelos. O primeiro anúncio é que não estamos presentes dentro da igreja devido ao momento em que nós nos encontramos. A pandemia não permite com que nós nos congreguemos de uma forma presencial. Mas queremos convidar aos queridos irmãos para que acompanhem os nossos cultos através das plataformas digitais e que convidamos aos nossos irmãos para continuarmos a dar suporte àquilo que são os nossos programas. Sabemos nós que temos um programa ao nível da construção, temos um programa ao nível dos departamentos e queremos convidar aos irmãos para que continuemos a contribuir para que esses programas vão avante. E para isso nós temos que depositar os nossos valores através do número da conta que está no nosso rodapé. E o outro anúncio que nós queremos cá deixar é que tínhamos visitas programadas para a casa dos nossos irmãos a partir da próxima semana. Essas visitas não vão acontecer devido ao momento em que nós nos encontramos. Então, apelamos à paciência de todos. E muito obrigado. Em seguida, vamos convidar o nosso pastor para nos dar a palavra de Deus. Obrigado. Agora vamos abrir nossos toananos no número 60. Aleluia, zini shaka, idanzi
Graça e paz a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos ao mais um programa da Igreja do Nazareno da Matola. Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham pelas plataformas do Facebook, YouTube, bem como pelo WhatsApp. Que Deus nos abençoe. Estamos vivendo um momento típico onde o mundo, o nosso país estão assolados pela pandemia da Covid-19 e enquanto igreja tivemos que nos adaptar a este momento e o uso das ferramentas, das tecnologias de comunicação tornaram-se um imperativo e é por isso que neste momento em que infelizmente não podemos congregar nos nossos tempos, estas serão as plataformas que nós vamos usar para podermos chegar a si e compartilharmos a palavra de Deus. E queremos agradecer a todo o coro que esteve aqui a nos apresentar, ao dirigente do programa e todos os irmãos que estão na equipe técnica. E também quero saudar os irmãos aí em casa, que Deus os abençoe. Vamos tentar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra especial para mim, tem uma palavra especial para si, tem uma palavra especial para o nosso país, tem uma palavra especial para o mundo. Vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que moramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora é o momento de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com o irmão ou a irmã que nos acompanha a partir de casa. No nome de Jesus Cristo Nazareno, oramos e agradecemos nesta manhã e todos nós dizemos amém. O tema para o dia de hoje é: não devemos temer as tempestades. O texto bíblico que nós lemos, nós podemos encontrar nos evangelhos sinóticos. Isto é, podemos encontrá-lo no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27. No livro de Marcos, onde nós lemos capítulo 4, versículos 35 a 41. No livro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Estas passagens bíblicas que fiz a referência tratam sobre este assunto onde Jesus acalma as tempestades. Como já havia dito, o nosso tema será: não devemos temer as tempestades. As tempestades, elas aparecem na vida das pessoas e normalmente elas causam temor, deixam as pessoas com medo. E é por isso que nesta manhã a nossa proposta para si, para amado irmão, para amada irmã que nos acompanha, é: não devemos temer as tempestades.
Se eu pudesse perguntar quem é que nunca foi visitado pelas tempestades, provavelmente todos, ao responderem a esta pergunta, diriam que já foram visitados as tempestades. Já foram visitados pelas tempestades. E as tempestades, quando visitam as pessoas, na maioria das vezes elas têm algumas características comuns. E a primeira característica das tempestades é que elas aparecem de forma inesperadas. Elas surpreendem as pessoas. Quanto menos esperamos pelas tempestades, elas visitam as pessoas. Podemos ter alguém que toma uma viagem a viajar e de repente acontece uma tempestade, um acidente e a pessoa perde a vida. Podemos estar com alguém hoje e na manhã do dia seguinte não estamos preparados, não estávamos prontos para uma notícia e ouvirmos que determinada pessoa amada perdeu a vida. Este acontecimento é inesperado. Surpreendeu-nos, não estávamos prontos, não estávamos em condições de podermos assumir esta tempestade. Há uma tempestade que abalou o mundo, o coronavírus, abalou o nosso país. O mundo foi encontrado enquanto não estava preparado. Moçambique foi encontrado enquanto não estava preparado. Ninguém estava preparado para um desafio como este. Então, esta é a característica das tempestades. Elas aparecem de repente. Elas não nos enviam um fax, não telefonam para nós, não nos enviam um e-mail dizendo que, olha, no dia X, no momento X, naquela e noutra circunstância, vamos visitá-lo. Nos aparecem de forma surpreendente. Quanto menos esperamos por elas, a tempestade, ela nos visita. Outra característica comum das tempestades é que as tempestades são perigosas. Elas causam medo, causam susto e até podem causar uma fatalidade, levando as pessoas até a perderem a vida. A outra característica das tempestades é que elas são de difícil administração. As tempestades são de difícil gestão. Não é fácil administrar uma tempestade. E recorrendo-nos a esta tempestade do momento, vemos governos, vemos países desenvolvidos, potências mundiais, famílias ricas, famílias com dinheiro, com bens, não conseguem resolver, por exemplo, este problema da pandemia da Covid-19. O dinheiro não tem se mostrado suficiente, as habilitações literárias não têm se mostrado bastantes para resolverem este problema. É um problema de difícil administração. Os discípulos de Jesus também, no texto bíblico que nós lemos, foram visitados por uma tempestade. E esta tempestade que visitou os discípulos foi inesperada. É uma tempestade perigosa e é uma tempestade que eles tiveram dificuldades para poderem administrá-la, para poderem fazer a gestão desta tempestade. E há pessoas também que são visitados por tempestades. Eu não sei neste momento para o irmão ou a irmã que está me acompanhando qual é a tempestade que está visitando a sua vida. Qual é a tempestade que visitou a sua família? Qual é a tempestade que visitou o seu casamento? Qual é a tempestade que visitou o seu lar? Eu não sei, mas provavelmente haja alguma tempestade que visitou a sua vida. E quero trazer uma palavra para si nesta manhã, que provavelmente se encontra nesta situação hipotética. Eu quero dizer para si, meu amado e minha amada irmã, não fique preocupado. Isto não é uma novidade. Isto não começa consigo. Até os discípulos foram visitados pela tempestade. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela começa com uma expressão muito interessante. E já contextualizando as circunstâncias nas quais este evento ocorre, Jesus estava trabalhando à beira-mar. E já no fim do dia, quando ele termina a jornada, ele dá uma orientação aos seus discípulos. E a orientação foi esta, tão simples, que ele dá aos seus discípulos:
passemos para outra margem. O texto bíblico nos diz que Jesus, ele descansa enquanto os discípulos navegam atravessando para a região de Gadara. E enquanto no percurso desta região, desta travessia, ao cumprirem a ordem de Jesus Cristo de passarem para outra margem, eles são visitados por uma tempestade. Repare, meu amado e minha amada irmã, os discípulos, quando são visitados por uma tempestade, eles não estavam num passeio turístico, eles não estavam a brincar, eles não estavam numa indisciplina, eles não estavam a pecar, eles não estavam na desobediência da palavra de Deus, eles estavam no cumprimento da orientação da palavra de Deus. Qual era? Passemos para outra margem. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Os discípulos estavam em obediência à palavra de Deus. E repare que mesmo os discípulos que estavam no centro da vontade de Deus, no cumprimento da vontade de Deus, foram visitados pela tempestade. Quando nós somos visitados pela tempestade, por vezes não significa que não estamos em pecados. Por vezes não significa que nós estamos fora da presença de Deus. Por vezes não significa que nós tenhamos pecado, não. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. A tempestade pela qual você está atravessando, provavelmente há lições importantes que Deus está preparando para si. Esta tempestade pela qual os discípulos passaram não foi surpresa para Jesus, não foi novidade para Jesus, mas mesmo assim ele permitiu que os discípulos passassem por esta situação, porque ele tinha lições soberanas, não só para os discípulos, mas para mim e para você. Isso é sobre estas lições que eu quero partilhar consigo nesta manhã. A primeira lição que eu tiro com este texto bíblico é que os discípulos cometeram um grande erro nesta travessia. É verdade que eles foram visitados pela tempestade, mas eles deixaram que o medo tomasse conta deles. Repare que o tema da nossa mensagem para o dia de hoje é: não devemos temer as tempestades. E nós temos de aprender com os discípulos não ter medo das tempestades. O texto bíblico nos diz nos versículos 37 e seguinte, que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi enchido de água. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que moramos? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que os discípulos, eles foram visitados por um certo medo. Eles ficaram atormentados. Eles ficaram com medo, ao ponto de até irem até a Jesus e perguntarem: Jesus, não te importa que nós moramos? Não te importa que nós pereçamos? Com esta pergunta eu aprendo duas coisas. A primeira coisa é que esta é uma pergunta que revela algum desespero, algum excesso de medo, algum excesso de falta de orientação, alguma preocupação exagerada por parte dos discípulos. Esta é uma das questões que eu aprendo com esta pergunta. Mas esta pergunta também tem um condão positivo, uma perspectiva positiva. É que os discípulos foram ter com a pessoa certa, que é Jesus, que estava naquele lugar. Portanto, os discípulos, eles foram acometidos pela tempestade e eles tiveram medo. E os discípulos não deveriam ter medo. Por que os discípulos não deveriam ter medo? A primeira coisa pela qual os discípulos não deveriam ter medo é porque Jesus havia dado uma ordem para eles. Jesus havia dado uma palavra para os discípulos. Qual era a palavra para os discípulos? Passemos para outra margem. Reparem que, amados irmãos, amadas irmãs, Jesus, quando termina o trabalho ministerial, ele dá uma orientação para os discípulos. E a orientação é:
passemos para outra margem. Esta orientação de Jesus, dizendo, após dar esta orientação, passemos para outra margem, ele foi descansar. Mas no meio do cumprimento desta orientação, passemos para outra margem, um vendaval se levanta e os discípulos ficaram com medo. Eles não deveriam ter ficado com medo, porque Jesus havia dado a sua palavra. A agenda dos discípulos era sair de uma margem para outra margem. Jesus, ao dar esta orientação, passemos para outra margem, ele deu a garantia aos seus discípulos de que, olha, nós estamos numa viagem, nós estamos num percurso. Qual é o nosso destino? O nosso destino é a outra margem. Provavelmente, meu amado, minha amada irmã que me acompanha, você tem uma promessa da parte de Deus. Tem uma orientação da parte de Deus. E se não a tem esta orientação, passemos para outra margem. Jesus nos convida para uma viagem. Jesus, ao dizer aos discípulos, passemos para outra margem, ele não prometeu aos discípulos uma viagem fácil e calma, mas ele prometeu aos discípulos uma chegada certa e segura no nosso percurso de vida. Ao termos esta orientação da palavra de Deus, passemos para outra margem. Não significa que a nossa vida vai ser fácil. Não significa que não teremos tempestades. Não significa que as circunstâncias que nos rodeiam vão ser totalmente fáceis. Não. Haverá tempestade, haverá dificuldades, mas nós temos uma garantia da parte de Deus, é que nós vamos passar para outra margem. Tempestades virão, sim. Doença há de vir, sim. Tribulação há de vir, sim. Mas essas coisas não vêm para lhe matar. Essas coisas não vêm para nos destruir. Essas coisas não vêm para acabar conosco, porque nós temos uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? É que nós vamos chegar na outra margem. Provavelmente eu estou falando consigo, meu amado e minha amada irmã, estás no caminho de um determinado propósito, estás no caminho de um determinado processo, estão a acontecer tempestades na sua vida. Não sei se é o seu casamento que está abalado, é a sua família que está abalada, é o desemprego, ou qualquer que seja a situação problemática na qual você está inserido. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, que essa tempestade não vem para lhe matar, não vem para acabar consigo, porque o nosso destino está definido. Jesus disse, nós passaremos para outra margem. Os discípulos ficaram com medo. Não deveriam ficar com medo, porque tinham a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? É que ele disse, passemos para outra margem. A outra razão pela qual os discípulos não deveriam ficar com medo é a presença de Jesus no barco. Eles ficaram com medo quando Jesus estava com eles. Quando nós estamos em Cristo, no nosso percurso da nossa caminhada cristã, não significa, como já havia dito, que nós não teremos tempestades. Nós estamos com Jesus. E as tempestades, ao nos visitarem, elas não podem nos causar medo. Elas não podem nos tirar fôlego, porque Jesus está conosco. O salmista, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare que o que eu estou tentando dizer não é que as circunstâncias na qual estamos inseridas nelas não são problemáticas, são sim. O que eu estou dizendo é que quando Jesus está conosco, ele é a certeza de que a travessia vai ser bem sucedida. Ele é a certeza de que o nosso destino está garantido, portanto, nós não deveremos ter medo.
Repare que enquanto os discípulos atravessavam, Jesus estava dormindo. A calma de Jesus deveria ser resposta para a preocupação de Jesus, dos discípulos. Jesus, ao dormir em meio às tempestades, ele estava dizendo para os discípulos que aquilo que era problema para os discípulos não era problema para eles. Ou melhor, aquilo que era problema para os discípulos não era problema para Jesus. As tempestades poderiam ser problema para os discípulos, mas não eram problemas para Jesus. Dito de outro modo, os discípulos poderiam estar aterrorizados. Os problemas normalmente tiram sono. As tempestades normalmente tiram sono às pessoas. As tempestades não dão repouso às pessoas. As tempestades deixam as pessoas sem sono. Há pessoas que até ficam doentes. Mas aquilo que é problema para nós não é problemas para Jesus. Provavelmente o irmão está numa situação problemática complicada. O que eu estou dizendo para si é que esta situação pela qual você está atravessando não tira o sono de Jesus. Jesus está dormindo, significa que ele está em paz. O mundo está agitado, o mundo está em pânico, o mundo está de um lado para o outro, mas isto não agita a Jesus. Ele é que governa o mundo, ele tem um controle das tempestades, ele é que é o Senhor de todas as coisas. Provavelmente o irmão esteja abalado, o irmão esteja agitado. Nesta manhã eu quero te falar de um Deus que não se agita, de um Deus que em face às nossas tempestades, ele tem bonança para dar resposta para a sua vida, para dar resposta para a situação na qual você se encontra. Queira nesta manhã receber este Deus, queira nesta manhã receber esta palavra. Nosso Deus está simplesmente calmo, está simplesmente deitado, está simplesmente em paz. As tempestades não tiram a calma de Jesus, as tempestades não tiram a paz de Jesus, as tempestades tiraram a paz dos discípulos, as tempestades tiraram o sossego dos discípulos, mas as tempestades não tiram a paz e o sossego de Jesus. Eu não sei em que situação problemática você se encontra, meu amado, minha amada irmã. Mas eu quero te dizer que a presença de Jesus é a certeza da nossa travessia. Não estou dizendo que não há tempestades, não estou dizendo que não está difícil, não estou dizendo que não está complicado. O que eu estou dizendo é que Jesus disse, passemos para outra margem. E se Jesus disse que passemos para outra margem, é que nós vamos chegar. Vamos chegar. Eu quero orar consigo nesta manhã. Quero orar com a sua família nesta manhã. Onde você se encontra, se estiver a conduzir, se estiver deitado, se estiver a caminhar, pare e vamos orar junto. Vamos falar com Deus nesta manhã. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é fiel. E nesta manhã, esta tempestade tirou a paz dos discípulos. Ficaram aterrorizados. O que eu quero dizer é que a tempestade na qual provavelmente você está passando, nós estamos passando, não nos deve tirar a paz. Não devemos temer as tempestades, porque Jesus está conosco, porque Jesus está no barco, porque Jesus está dormindo. E vamos orar nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo seu amor e por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. A sua palavra, Senhor, foi proferida. Queremos lhe agradecer, ó Pai, por este momento em que nós ouvimos a sua palavra, pela forma como o Senhor falou conosco. Continua, Senhor, abençoando o seu povo. Continua, Senhor, abençoando a sua igreja. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã, pelo irmão ou pela irmã que provavelmente está passando por uma tempestade neste momento. Tal como o Senhor silenciou aquela tempestade que acometeu os discípulos naquele dia. Silencie, Senhor, as tempestades na vida do seu povo. Silencie, Senhor, as tempestades na nação moçambicana. Silencie, Senhor, as tempestades em África. Silencie, Senhor, as tempestades no mundo.
Silencie, Senhor, as tempestades que estão destruindo casamentos. As tempestades estão destruindo famílias. As tempestades estão destruindo relacionamentos. No nome de Jesus, que haja paz, haja bonança e que Deus nos abençoe. No nome de Jesus Cristo Nazareno, oramos e agradecemos. Amém. Nosso culto tem chegado ao fim. Queremos agradecer a todos os irmãos por nos terem acompanhado. Voltamos no próximo domingo, à mesma hora. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E quero convidar a todos vocês a juntarem-se a este projeto da Igreja do Nazareno da Matolaá. E domingo sim, nós estaremos entrando na sua casa através deste meio. Ore por este projeto. Que Deus nos abençoe. Votos de uma semana abençoada.